Eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantos aqui gostariam de ficar cara a cara com Deus? Moisés quis. E fez a ele este pedido: Senhor, eu quero ver a tua face. Quantos gostariam de ter um encontro pessoal com o Rei do Universo? Poder derramar o seu coração diante dele, na certeza de que ele ouve e ama você. Acredito que a maioria de nós gostaria de fazer isso. E você sabia que tudo isso é possível na oração do Senhor? Na oração do Pai Nosso? Mas talvez alguém pergunte: onde é que está tudo isso? Esse tem sido o nosso problema. Estamos tão familiarizados com a oração do Pai Nosso, e quando nós a fazemos de maneira tão mecânica, que não conseguimos enxergar as riquezas da oração por meio da oração das orações, da oração do Senhor. Esta oração foi ensinada por Jesus aos seus discípulos, não para que eles transformassem em um mantra, em uma recitação, em uma reza desprovida de um coração apaixonado, mas que esta oração servisse de modelamento, pudesse modelar as nossas orações, servissem de referência para as nossas orações. Mas nós estamos tão familiarizados com esta oração que temos dificuldade de enxergarmos as riquezas daquilo que Jesus nos ensinou. E muitas vezes temos subutilizado a oração do Pai Nosso, por causa desta familiarização com a oração do Senhor. E ele começa a oração ensinando e dizendo aos seus discípulos: Pai nosso que está no céu. Isso aqui não é uma petição, mas uma invocação. Chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus, como disse João Calvino. Por quê? Porque seria muita pretensão da nossa parte chamarmos a Deus de Pai, arrogarmos para nós mesmos a nossa filiação a Deus, se não for por meio de Jesus, o seu Filho. É por isso que o próprio Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vô-lo concederá. É por isso que ele disse também: sem mim
nada vocês poderão fazer. De maneira que quando nós invocamos a Deus como Pai, nós estamos sendo lembrados de que por causa da sua graça e do seu amor, nós fomos adotados em Cristo como filhos de um Deus e de um Pai amoroso e celestial. Quando nós nos aproximamos de Deus, chamando-lhe de Pai, nós entramos com confiança de que Ele é um Pai bondoso e que nos ouve nas nossas orações. Porque Ele mesmo disse, se um filho pedir pão ao seu pai, porventura Ele não daria? Ora, se vocês que são maus se dispõem em fazer o bem aos seus filhos e às pessoas que vocês amam, eu quero dizer para vocês, Jesus está dizendo para os seus discípulos, em outras palavras, muito mais o Pai Celestial dará bem aos seus filhos que lhe pedem. E na famosa oração, na famosa parábola daquela mulher, ou do juiz Inico, que eu prefiro a epígrafe, a parábola da mulher perseverante na oração, porque o objetivo da parábola é mostrar a importância da perseverança na oração. Jesus então conta essa parábola dizendo, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, sobre a importância de nós orarmos e não desistirmos. Ele fala de uma mulher que ia a um juiz insistentemente pedindo-lhe que julgasse a sua causa. E ele protelava, mas ela insistia, persistia, importunava, incomodava, até que ele se sentiu tão importunado que resolveu julgar a sua causa. E o juiz diz assim, por causa dessa importunação, eu vou fazer justiça a essa mulher. E então Jesus pergunta, porventura, se vocês, sendo filhos de Deus, perseverarem, insistirem em oração, será que o vosso Pai não vai atender o clamor de vocês? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos nos aproximar invocando-lhe como nosso Pai. Porque é um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa não é um Deus distante. Essa pessoa não é uma força da natureza. Essa pessoa nos gerou em Cristo Jesus por meio da palavra e do Espírito Santo que habita em nós. E Paulo aos Romanos capítulo 8 diz que o nosso espírito testifica com... O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E escrevendo aos irmãos da Galácia, ele diz, o nosso espírito fala com Deus e clama, Pai, Pai querido. Aquilo que nós comentamos domingo passado, no verso 32 de Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quando nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo como nosso Pai, nós não nos aproximamos desconfiados dele. Porque ele é um Pai bom. E que ele nos dará tudo aquilo que é conforme a sua vontade, para o nosso bem e para a sua glória.
Segundo, Jesus diz na sua oração: santificado seja o teu nome. Santificado é uma palavra rara em nossos dias, principalmente no contexto tão secularizado da nossa sociedade. Pelo que nós estamos orando quando estamos pedindo para que o nome de Deus seja santificado? Deus já não é santo? Por que eu estou pedindo para que o seu nome seja santificado? É verdade, o seu nome é santo, mas o seu nome, muitas vezes no seu uso, no uso que nós fazemos, não é santificado. Nós usamos muitas vezes o nome de Deus em vão. Por isso que um dos mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E todo cristão que foi batizado em Cristo, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo cristão leva o nome de Deus, de um Deus que é santo. De maneira que quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, nós estamos pedindo a Ele para que nós possamos honrar o seu santo nome no meio dos homens, no mundo, para que o nome de Deus não seja envergonhado por nós, para que nós sejamos instrumentos de Deus, a fim de que as pessoas possam também honrar o nome de Deus. E aí tem um segundo significado. Quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado. Santo Agostinho disse que esta é uma oração para que Deus seja glorificado entre as nações, como Ele é glorificado entre nós. Porque quando você ora, o nome de Deus é glorificado. Quando a gente se reúne aqui na igreja ou no pequeno grupo, o nome de Deus é glorificado. Quando você compartilha um testemunho da providência de Deus, o nome de Deus é glorificado. Mas nem todos que convivem com você têm santificado o nome de Deus. Nem todos no seu ambiente de trabalho conhecem o nome santo de Deus. Nem todos ainda o glorificam, o honram. Então, quando nós estamos orando, Pai, santificado seja o teu nome, nós estamos fazendo uma oração também para que o nome de Deus seja honrado no mundo. Isso me faz lembrar do Salmo 67, que é considerado o Pai Nosso do Antigo Testamento, quando o salmista disse: Senhor, nos abençoe, para que os povos vejam as tuas obras em nossas vidas e eles possam louvar o teu nome. Muitos reis e nações na história da humanidade glorificaram o nome de Deus pelos grandes feitos dele sobre o povo de Israel. De maneira que quando você ora para que o nome de Deus seja santificado, você também está fazendo uma oração missionária. Você está pedindo para que Deus use você, para que você possa honrar o nome dEle, e que você seja um instrumento de Deus, para que outras pessoas possam conhecer a Deus e glorificar o seu nome também. Jesus continua dizendo: quando vocês orarem, também peçam para que o reino de Deus venha.
peçam, venha o teu reino. Mais uma vez, recorrendo ao mestre principal da espiritualidade clássica cristã, Santo Agostinho, porque depois dos Salmos, o livro que eu recomendo você ler para trabalhar o seu coração diante de Deus, eu recomendo que você leia as Confissões de Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz o seguinte sobre esse pedido chamado venha o teu reino. Ele diz, Deus reina hoje. Mas como a luz não existe para quem não abrir os olhos, assim também é possível rejeitar o governo de Deus. Deus está reinando. Mas tem muita gente com os olhos fechados e não conseguem ver o reino de Deus neste mundo. E eles rejeitam o governo de Deus. E rejeitar o governo de Deus é a principal causa de todos os nossos problemas. Foi por isso que Adão e Eva perderam o paraíso. Porque eles decidiram governar as suas vidas e rejeitaram o governo de Deus. E quando nós rejeitamos a vontade de Deus, os resultados são todos os tipos de problemas que nós temos. Problemas espirituais, psicológicos, emocionais, conjugais, familiares, financeiros. Mentais. Né? Por que tem tanta gente ansiosa e deprimida? Dentro da igreja, inclusive. Não consegue dormir. Porque não descansa. Não tem uma boa noite de sono. Só vive para trabalhar. Está quebrando o quê? O mandamento do Senhor. Quando Ele diz o quê? Que você precisa descansar. Reservar um tempo para você e para contemplar as obras de Deus durante a semana. Parar. O cristão é uma pessoa reflexiva. Não é uma barata tonta. Lembram-se do capítulo 5 de Êxodo? Quando Moisés disse para Faraó que ele deveria liberar o povo para prestar culto a Deus no deserto? Qual foi a conclusão do faraó do Egito? Esse povo está ocioso. O que ele fez? Aumentou a carga horária de trabalho. Por quê? No pensamento do ímpio, tirar tempo para orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, contemplar as suas obras, estar com a sua família, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, ociosa. Agora, esse não é o pensamento de Deus. E o dia de descanso, querido, foi dado a você para o seu bem. Saiba disso. Para o seu bem. Agora, o dia de descanso não é para ficar deprimido. É fazer dele um dia interessante, proativo. Não é para ficar dormindo o dia todo também não. Porque isso é preguiça. E Deus não tem filhos preguiçosos.
Isso não é guardar o sábado, ou o Shabá, ou o dia do Senhor, ou descansar. É tudo bobagem. Há duas maneiras do reino vir. Primeira, por meio do Espírito Santo, corrigindo os nossos desejos. Por meio também, em segundo lugar, da palavra de Deus, moldando os nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque o nosso coração envolve 3 faculdades. Pensamentos, mente, desejos, vontade, afetos. Então, de maneira que quando nós estamos com o nosso coração em alguma coisa, nós estamos por inteiro, sempre. Lá estão os nossos pensamentos, lá estão os nossos afetos e lá estão os nossos desejos. É por isso que o mandamento para amar a Deus, ele é profundo, extenso e amplo. Que é para amarmos a Deus de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. O que ele está dizendo? É toda a sua vida. É por isso que ele diz, onde está o vosso coração, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, quando nós estamos orando, Senhor, venha o teu reino, eu estou dizendo assim, Senhor, ordena os meus desejos desordenados. Como pedia Santo Agostinho no livro Confissões. Porque os nossos desejos são desordenados. Às vezes queremos coisas tão boas, mas às vezes queremos coisas tão ruins. O mesmo coração que acaba de sair de um culto, desejando coisas boas, orando por Brumadinho, daqui a pouco, lá fora, alguém faz alguma coisa errada com você e você deseja o mal para ele. Como os nossos afetos são desordenados, por isso nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, ordena os desejos do meu coração, vem reinar. Porque às vezes quer uma coisa hoje, daqui a amanhã quer outra coisa. Não sabe o que quer. Então, essa oração é uma oração por senhorio, por governo de Deus, É pedir para que Deus estenda o seu governo sobre cada área da minha vida. As minhas emoções, os meus desejos, os meus pensamentos e os meus compromissos. Os compromissos do meu coração. Não estou falando da sua agenda, mas dos compromissos do seu coração. Mas ainda, o reino de Deus na terra é parcial. E a plenitude desse reino no futuro não dá para a gente imaginar. Porque todo sofrimento, injustiça, pobreza, morte, tudo cessarão quando o reino de Deus vier em toda a sua plenitude. Então, orar, venha o teu reino, é almejar a vida futura de justiça e paz, e alegria infinitos.
Quando o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, ele não vem por uma aparência humana, estética. Mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É uma obra de dentro para fora. Mas esse reino também vai se materializar na volta do Senhor Jesus. De maneira que quando eu oro para que venha o reino de Deus, eu estou pedindo também pelo reino futuro, pela consumação do seu reino sobre a face da terra. Eu estou dizendo para Deus que eu não estou satisfeito com este mundo, que eu não estou como Ló, satisfeito em Sodoma e Gomorra, que eu estou no mundo, mas eu não estou encantado com este mundo, e que eu aguardo um novo mundo, um novo céu e uma nova terra que vem de Deus. Você entendeu? Porque parece-me que o que mais nos interessa na oração do Senhor é a partir da quarta petição. Aquilo que diz respeito aos nossos pedidos, aos nossos interesses. Passamos superficialmente, de largo, rápido, na introdução desta oração. Não meditamos, não refletimos sobre aquilo que estamos orando quando dizemos: Pai nosso, santificado, venha o teu reino. Isso não nos importa, não importa a um cristão hedonista, egoísta, narcisista, individualista, umbicalista, que não consegue enxergar a vontade de Deus além dele mesmo. Não há nenhum sentido em se preocupar com um Deus que é Pai, um Deus que é Santo e um Deus que quer reinar. Se eu sou egoísta. Agora, presta atenção em uma coisa. As três petições não têm nada a ver conosco. Tudo é dirigido a Deus. Parecido com os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos estão relacionados a Deus. Os outros 6 relacionados ao ser homem, ao ser humano com o ser humano. E as 3 primeiras petições, ou as 4 primeiras petições, melhor dizendo, estão relacionadas a Deus. Por quê? Porque quando a gente começa a buscar a vontade de Deus na oração, nós estamos preparados para pedir para nós. Aí você está liberado para fazer a sua lista de oração. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que a centralidade da oração não é você, é Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é uma das razões porque muitos, ou a maioria dos crentes, não tem uma vida de oração? Não ora? Porque não tem nada para pedir. Porque quando a gente tem coisa para pedir, a gente corre e recorre à oração. Mas quando a gente aprende que oração
é mais do que uma lista de desejos que você faz lá no site preferido seu, nos seus livros, nos seus eletrodomésticos. Quando você entende que a oração é um dom de Deus, para que você possa ter comunhão com o Pai Celestial, e que na oração você faz guerra, e que na oração você conquista, e que na oração você ganha almas, que na oração problemas são resolvidos na vida de outras pessoas. Quando você deixa de ser o centro das atenções, você começa a valorizar a oração, porque a oração deixa de ser um instrumento apenas de benefício pessoal. Então ele nos ensina a dizer assim: seja feita a tua vontade. Veja como Lutero parafraseou, ou seja, escreveu com as suas próprias palavras, esse pedido da oração do Pai Nosso. Sobre seja feita a tua vontade, Lutero parafraseou da seguinte forma: concede-nos graça para suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, sofrimento e adversidade, e para reconhecer que nisso tua divina vontade é crucificar a nossa vontade. Meu Deus, é muito forte. Quantos de nós temos coragem de fazer uma oração desse tipo? Quantos de nós oramos a oração do Pai Nosso e quando chegou na hora, seja feita a tua vontade, você pensou nisso? A vontade de Deus é que eu abra mão da minha vontade para fazer a vontade dele. A vontade de Deus é que eu negue a mim mesmo. Ou quem sabe eu pulo essa parte, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dá hoje, perdoa os meus pecados e tal. Porque quando a gente está resistente com a vontade de Deus, a gente fala mecanicamente. A gente pula, se não pula falando, pula na mente, né? Eu já contei aqui para vocês da experiência que eu tive quando eu era novo convertido, 32 anos atrás, quando a minha prima queria namorar com um rapaz descrente, e eu novo, ela que me levou para a igreja. Eu perguntei para ela: e se não for a vontade de Deus, que você namore com ele? Olha só, um novo convertido, preocupado com a vontade de Deus, sinceramente. Eu falei isso para ela, a gente andando, indo para a igreja, mas a resposta que ela me deu, irmãos, até hoje eu estou escandalizado. Sério. Porque é a expressão do coração. Só que a diferença dela para nós é que ela falou. Mas muitas vezes nós não falamos, mas não queremos a vontade de Deus. Né? Ela disse assim: se não for a vontade de Deus, é a minha vontade. Gente, eu não consigo fazer um negócio desse.
É muita afronta. Não é verdade? Mas como é que você chama Deus de Pai, fala que Ele é o seu Senhor, e você fala assim, mesmo que não seja a vontade dEle, é a minha vontade. Eu não estou preocupado com a vontade de Deus. E ela fez a vontade dela mesma. Foi lá, namorou com esse rapaz, na época era colega meu, colega lá de colégio, não de sala, ele era mais novo do que eu. Não continuou com esse rapaz, terminou o namoro, saiu da igreja, está até hoje fora da igreja. Passou pelo espiritismo, passou por um monte de ismo aí. C.S. Lewis diz o seguinte: a pior coisa que Deus pode fazer ou dar para um homem é quando Ele diz para este homem, seja feita a sua vontade. Nunca, querido, peça a Deus para dizer isso para você. Senhor, longe de mim. Senhor, nunca diga isso para mim, Senhor. Seja feita a tua vontade, Gleidson. Seja feita a tua vontade, Mário. Porque quando Deus diz isso para a gente, com certeza, nós vamos dar com os burros na água. Quando o povo de Israel rejeitou o governo de Deus, pedindo um rei sobre eles, Samuel ficou tão triste, irmãos, tão triste, que ele se sentiu rejeitado pelo povo, como juiz e sacerdote e profeta em Israel. E Deus falou com ele assim: Samuel, não fique triste. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Dê um rei para eles. Faça a vontade deles. Querido, não queiramos ouvir isso de Deus. Seja feita a tua vontade. Mas que nós possamos falar isso para Ele. Que Ele possa ouvir da nossa boca, e não da boca para fora, mas de todo o coração. Seja feita a tua vontade. Na terra como é no céu. Porque no céu a vontade de Deus é feita, mas na terra precisa ser feita. Porque nós estamos aqui. E o nosso coração quer nos governar. E nós estamos governando este mundo, muitas vezes segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. Por isso que a oração é para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Porque no céu, querido, ela está sendo feita. Mas há muita coisa que está acontecendo na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, nesta igreja, nesta cidade, neste país, que não é a vontade de Deus. Tem sido feita a sua, a minha, a nossa vontade. É lógico, Deus está no controle. Mas nós estamos tomando muitas decisões, não estamos? Por que a sua vida chegou até aqui? Há muitas coisas que você experimentou na sua vida, fruto das suas decisões. Nós ouvimos semana passada, Deus está no controle? Tá.
porque todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Mas isso não exclui você das consequências, das responsabilidades, dos desacertos, de tropeçar, de quebrar a cara. Você entendeu? E às vezes a gente culpa a Deus pelas decisões que a gente toma. Mas muitas vezes a gente toma a decisão e depois vai orar. Isso não é coisa de crente. É? Não. Isso é coisa de descrente. Descrente não se importa com a vontade de Deus. Crente se importa. Amém? É igual um jovem, né, que foi buscar conselho comigo. Ele era pastor lá no interior da Bahia. Muitos anos atrás também. Ele disse assim: pastor, queria que o senhor orasse por mim, porque eu estou pensando em ir para São Paulo, né, procurar uma oportunidade de trabalho, que aqui está muito difícil e tal. Eu falei: tudo bem, vamos orar, né, tal. Inclusive, até comprei até a passagem, pastor. Eu falei: então eu vou orar para Deus te abençoar. Para abençoar a tua viagem, abençoar a tua estadia em São Paulo, você possa encontrar um emprego lá, que dê certo para você. Por quê? Para que orar? Eu já comprei a passagem. Eu já decidi, meu irmão. Agora, orar também não significa orar sempre e nunca agir. Tem gente que está orando para a salvação de alguém, mas nunca prega o evangelho para ele. Isso é desculpa. Não é? Eu estou orando para passar no concurso, mas não se inscreve. Não estuda. Não é isso que eu estou falando. Mas tem gente, né, que ele diz que quer a vontade de Deus, mas já tomou decisões. Então, meu filho, seja feita a sua vontade. Vai com Deus. Arruma a tua mala e vai embora. Seja feita a tua vontade. E aí a gente pergunta assim: será que Deus é confiável para eu fazer uma oração desse tipo? Entregar todos os meus sonhos, desejos, vontades, e dizer para Ele assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Que negócio é esse? Posso confiar em Deus? Que Deus é esse? Esse é o Deus que fez essa oração lá no jardim do Getsemane. O Jesus que ensinou os seus discípulos a orarem segundo a vontade de Deus, ele também disse no jardim do Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha, se Jesus confiava em Deus e te pediu para você orar conforme a vontade do Pai, esse Deus é confiável. Amém? Posso ouvir um amém? Você está desconfiado de Deus ainda? Você entendeu, querido? Jesus não está pedindo para mim e para você nada que Ele não tenha feito. Nada que Ele não tenha feito. Aprenda a orar segundo a vontade de Deus. Isso é submissão. Depois ele diz: pão nosso de cada dia. Isso aqui é uma metáfora para as nossas necessidades e não para o luxo, né? Depois que a gente reconhece Deus como nosso verdadeiro alimento,
saúde e felicidade, aí podemos fazer a nossa lista de oração. Os nossos pedidos. Assim, agora Jesus nos direciona exatamente para isso. E devemos pedir como está escrito em Provérbios 30, verso 8. Provérbios 30, verso 8, a oração do rei Agur diz assim: não me deis nem pobreza, para que não te ofenda, nem riquezas, para que não te esqueça. Essa aqui é também considerada um resumo da oração do Pai Nosso, onde a gente pede para Deus nem a pobreza e nem a riqueza. A pobreza para que eu não venha blasfemar de Deus, ele vai dizer isso em Provérbios. E nem a riqueza para que eu não me esqueça de Deus. Porque há muita gente que quando está em pobreza, blasfema. E há muita gente quando está em riqueza, se esquece de Deus. Por isso que a oração do cristão é: Senhor, supra as minhas necessidades. Agora, se Ele desejar te dar riqueza, é graça dele, é dom de Deus. Porque Salomão não pediu riqueza e ganhou. Não pediu a morte dos seus inimigos e ganhou riqueza. Mas ele pediu sabedoria. E Deus disse para ele: estou impressionado com você. Você não pediu riqueza pessoal, nem a morte dos seus inimigos, nem um reino glorioso, e eu vou te dar sabedoria para governar o meu povo, e vou te dar mais. Te dar riquezas. Sabe por quê? Riqueza na mão de quem não tem sabedoria acaba. Acaba. Perdoa as nossas dívidas. Essa aqui é a nossa casca de banana. É aqui que a gente enrola os bigodes. É aqui onde a gente mais se compromete na oração. É aqui onde a gente é mais hipócrita e mentiroso quando fazemos a nossa oração. É aqui quando a gente pede para Deus nos perdoar e nós acalentamos amargura, ressentimentos contra outras pessoas. Só que na oração, Jesus não é bobo. Ele diz assim, que é para você dizer assim: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. É simultâneo, proporcional, concomitantemente. Assim como eu tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim. Perdoa as minhas ofensas, como diz Lucas, na versão dele, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que são pecadores e têm me ofendido, segundo Mateus. Então, se eu não vou a Deus confessando os meus pecados e me arrependendo dos meus pecados, se isso não faz parte do meu culto pessoal, isso não faz parte do meu culto aqui coletivo, eu tenho um problema com a graça de Deus. Eu não entendi o Evangelho ainda, de que eu estou servindo a Deus por causa da sua graça, de que eu só fui salvo porque Ele me perdoou, porque eu confiei na sua graça. Então, de maneira que quando eu estou decidido a perdoar quem me ofendeu, eu estou decidido a usar da mesma graça que Deus usou para comigo. É aquela parábola do camarada que foi perdoado e depois não perdoou quem devia a ele. Entende?
Então, se eu peço a Deus que me perdoe, não faz sentido eu não perdoar. E se eu guardo ressentimento, amargura, o meu coração não está alinhado com Deus. Alguma coisa está errada. A minha vida está travada. Em 1 Pedro, capítulo 3, se não estiver enganado, verso 7, põe para a gente aí, não está na programação, ou 7 ou 8, não sei, mas chega um momento que Pedro está falando de relacionamento conjugal, vida de marido e mulher, que Pedro fala assim: os maridos devem coabitar com as suas esposas com sabedoria e entendimento, considerando-as como vasos mais frágeis, ou seja, elas já estão na condição vulnerável de ter que se submeter a um homem. Então não faça disso uma coisa mais difícil ainda para elas. E que vocês possam viver de uma maneira harmônica, sábia, com bom entendimento. Procurem viver bem um com o outro. E ele fala assim, o que ele fala no finalzinho aí? Para que as orações de vocês não sejam impedidas. Quando o coração do marido e da mulher não estão alinhados a ofensas, ressentimentos, amarguras, as orações estão impedidas. O casamento não prospera, a família não prospera. A gente precisa levar mais a sério isso. Isso está na palavra de Deus. Isso foi tão inspirado pelo Espírito Santo quanto os 10 mandamentos de Êxodo 20. Isso é tanto palavra de Deus, quanto Marcos também, quando diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos concederei. O que Pedro escreveu é tanto palavra de Deus, quanto Filipenses 4,13, que todo mundo gosta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está entendendo? Então leve a sério o que a palavra de Deus está falando em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Efésios 5. Resolva os problemas conjugais de vocês diante de Deus em arrependimento, ajoelha, pede perdão para o Senhor e um ao outro. Não fique esperando chegar 31 de dezembro, não, para fazer promessas, e bobagem, e mais bobagem. Resolve a tua vida com a tua mulher e com o teu marido hoje. Não me deixes entrar em tentação. Aqui uma coisa interessante, Santo Agostinho chama atenção para isso. Ele diz assim: Jesus não disse que é para a gente orar. Ele não está dizendo, né, que não devemos ser tentados. Mas não nos deixe entrar em tentação. Porque a tentação, às vezes Deus até manda, para provar o nosso caráter, a nossa fé. Deus permite dificuldades. Ele, às vezes, é o agente direto de uma provação na sua vida, para testar a sua fidelidade, a minha, para promover o seu crescimento espiritual. Entendeu? Agora, o que é que você está pedindo quando você está orando? Não me deixes entrar em tentação. Senhor, não deixe que eu caia quando for tentado. Não deixe que eu ceda.
que eu me entregue aos desejos do meu coração, que eu faça a minha vontade e ignore a tua vontade para a minha vida. É isso que eu estou pedindo. E é isso que está em Mateus 26, 41, quando Jesus disse: vigiem e orem para que vocês não entrem, porque muitas vezes o diabo vai tentar você, pessoas vão tentar você, você não está livre disso. Mas quando você ora, Senhor, se alguém me tentar, se o diabo me tentar, como aconteceu com aquela mulher de Potifar, que tentou a José, ele não entrou em tentação, Deus lhe deu livramento. É isso que eu estou orando. Senhor, quando eu for tentado, provado, seja por ti, seja pelo diabo, seja pelos homens, não me deixe fracassar. E Jesus disse isso para Pedro, em Lucas 23. O diabo requereu a tua alma, ele queria peneirar você. Mas eu roguei por você diante do Pai e pedi a Ele que lhe desse livramento, Pedro. E quando você se converter, fala isso para os teus irmãos. Que você não se perdeu porque eu intercedi por você. Que você não se perdeu porque eu guardei você. Pai, aqui estão todos aqueles que tu me deste, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Só que quando eu corro para dentro da tentação, não cabe oração. Eu sei que isso vai me levar a cair. Eu sei que aquela amizade vai me levar a cair. Eu sei que aquele negócio vai me levar a cair. Não tem nenhum sentido orar isso. Porque eu estou correndo para dentro do mal. E depois eu quero que Deus me livre. Meu querido, não seja tolo. Isso é oração de tolo. Você ora o Pai Nosso de manhã e fica olhando pornografia à noite. Que sentido tem isso? Nenhum. Nenhum. Arrependa-se nesta noite. E por fim, livra-nos do mal. Aqui nós poderíamos mudar. Livra-nos do maligno. Na verdade é isso. Porque, às vezes o mal, enfermidade, tragédia, né? Problemas, desemprego, ele pode vir sobre nós. E Paulo diz em Efésios 6:10 que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir no dia mau. Porque, graças a Deus, a maior parte dos dias do crente são bons. Sim ou não? Ou não? Sim ou não? Como é que está? Olha, irmão, para mim, a maior parte dos meus dias são bons. Alguém foi atropelado hoje? Ontem? Não. Foi parar no hospital ontem? Hoje? Semana passada? Mês passado? Talvez não. A maior parte dos seus dias são bons. Sabe por quê? Porque Deus tem feito um milagre todo dia na sua vida. Todo dia está te guardando. Agora, quando Ele te dá um livramento de um acidente, aí você desperta. Puxa, Deus me livrou. Na verdade, Deus está te livrado todo dia, meu filho. Hoje que você viu. Você entendeu? Então, livra-nos do maligno. Essa é a oração. Por quê? Porque o diabo também
ele gosta de infligir problemas, sofrimento na vida das pessoas. E o diabo não é uma lenda, não é um mito. Jesus falou sobre ele, como também falou do inferno. Você entendeu? Então ele existe. E, infelizmente, está operando na face da terra. Mas por pouco tempo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então você pede: Senhor, livra-me dele. Olha, e o Senhor fez isso com Jó. Permitiu que o sofrimento fosse infligido a Jó, mas o Senhor estabeleceu um limite para o diabo. Não toque na alma dele. A vida dele pertence a mim. Perdeu até a saúde, mas não perdeu a vida. Então, querido, depois que a gente ora pelas nossas necessidades, problemas, limitações, a gente encerra retornando para aquilo que nós oramos no finalzinho. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nada vai nos roubar o reino de Deus, porque Ele é poderoso para preservar o seu reino e as nossas vidas. A gente termina a oração reafirmando a nossa confiança num Deus que é o Senhor de todas as coisas e que governa sobre todas as coisas. Que por isso você e eu podemos descansar quando oramos. Agora uma pergunta final. Sempre você termina confiante suas orações? Sempre terminam esperançosas? Quando você termina de orar, você sai encorajado? Ou você ainda continua preocupado? Porque dos 150 salmos, só 2 terminam com desesperança. Isso significa que quando o cristão entra em oração, geralmente ele termina bem, ele se levanta bem, ele se levanta com confiança, encorajado, esperançoso e determinado. Sabe por quê? Porque ele acabou de sair da presença de Deus. Entre aspas, né? Porque aparece, porque é o seguinte, querido, se você tem orado e você continua ansioso, parece que você não estava na presença de Deus. Estava só falando, talvez falando com você mesmo. Porque a oração bíblica cristã, mediada pelo Espírito Santo, ela gera em nosso coração confiança espiritual. Há muitas orações cristãs, ou de cristãos, melhor dizendo. Há muitas orações de cristãos que não passam de terapia, autoterapia barata. Não estão falando com Deus, estão falando consigo mesmos. Porque a oração feita ao Senhor nos faz levantar do lugar da oração, confiados de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos.
A oração que fazemos a Deus com confiança e com fé nos faz levantar do lugar da oração, sabendo em quem temos crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia da volta de Jesus.